Sukuna está novamente sua liberação de energia amaldiçoada recuperada. E em breve sua expansão de domínio estará de volta para enfrentar um show de feiticeiros em campo de batalha. A linha de frente atual é composta por Chozo, Itadori, Maki e Zenin, que retornam todos juntos ao campo de batalha com tudo o que tem. Além de Miguel, que simplesmente está sendo o maior destaque do momento, colocando Sukuna no chinelo em combate corpo a corpo. Então o que será que irá ocorrer daqui pra frente? Bom, Jujutsu Kaisen 255, dessa vez de forma oficial, temos nesse capítulo algo muito interessante, como revelar das técnicas de Miguel e de outro membro da trupe Suguru, além do reconhecimento de Gojo, aquele que enfrentou ele em Jujutsu Kaisen Zero, reconhecendo a técnica do feiticeiro africano. E agora, de forma mais interessante no capítulo oficial, entendemos melhor como Yu Tokotsu e Larui convenceram Miguel a ir lutar com o Ryomen Sukuna. Além disso, o que será que houve com o Yui, que quase morreu no último capítulo, e agora foi salvo por um pequeno milagre? Será que os retornos de Itadori, Maki e Chozo vão fazer algum efeito em Sukuna? O que esse capítulo guarda para nós? Veremos tudo agora. O capítulo começa com a chegada de Miguel e Larui para salvar o Yui e o Kusakabe, que estavam simplesmente detonados por Sukuna. O irmão de Meimei por muito pouquinho não foi de Satoru Gojo, antes mesmo de ter idade para ser um feiticeiro. E olhando tudo de cima, percebemos na primeira página a empolgação de Sukuna com alguém novo chegando em campo de batalha, e também os sorrisos de Miguel, mostrando grande confiança em enfrentar o Rei das Maldições. No flashback, temos a conversa de convencimento que Yuta e Larui tiveram com Miguel para que ele fosse enfrentar Ryomen Sukuna. E algo que obviamente qualquer um com um mínimo de consciência responderia seria um grande e gigantesco não, que foi o que o Miguel fez. Ele mal conseguiu imaginar alguém derrotando o Gojo, quanto mais imaginar enfrentar alguém que era mais forte que o Gojo. Era claramente loucura. Larui toma então a dianteira na comunicação, dizendo que Sukuna estaria cansado e Miguel chegaria apenas para ajudar a finalizá-lo. Ou seja, seria como se estivesse indo apenas para garantir o golpe final. Mas óbvio que Miguel não é nada bobo, ele não ia cair nessa. Ele ironiza a situação, falando que Larui e Yuta diziam como se Sukuna tivesse uma barra de status de exaustão, como se fosse um videogame, coisa que obviamente estava longe da realidade. Yuta também avisa sobre a simulação em massa que ocorrerá com Tengen, e a escala que tudo poderia tomar, levando risco até mesmo ao país de Miguel. E óbvio que Miguel realmente não gostou nada dessa informação, e acabou ironizando também. Afinal, era 1000 vezes melhor deixar um Godzilla gigante vir ao seu país e matá-lo, do que ele próprio ir atrás da morte no país vizinho. A lógica de Miguel impedia ele totalmente o confronto com Sukuna, então ele apenas se recusava, até que ele lança a seguinte informação, abre aspas: "Por que vocês, japoneses, acham que negros alegres conseguem fazer qualquer coisa sem morrer? Pelo bem dos meus outros irmãos, vou ter que recusar esse pedido." Isso é algo que Larui e Yuta ficam um pouquinho perdidos, já que para um, esse tipo de pensamento era meio retrógrado, algo muito no passado japonês, e para o outro, simplesmente ele não olhava o Miguel daquela forma. Miguel também complementa esse pensamento da seguinte forma, abre aspas: "Para começo de conversa, o próprio Gojo devia vir aqui se curvar e me pedir isso. O japonês valoriza os bons modos, não é?" E aqui temos algo interessante, já que Miguel se mostra um cara tão cabeça dura quanto Hakari. Afinal, você ir para Shinjuku e enfrentar o Sukuna é o mesmo que apostar a vida. A mesma situação que Hakari passou com o Yuji Itadori, que tentava convencê-lo a participar do jogo do abate. Naquele momento, Hakari fez a alusão à aposta, dizendo que apostaria a vida dele ao pedido de Yuji. Mas aqui Miguel é basicamente a mesma situação, sem ser lógico na linguagem do Hakari. Mas sim, ir para Shinjuku seria apostar a vida em um pedido de Yuta, coisa que obviamente Miguel não quer fazer, afinal ele não deve nada a eles, também não teria nada a ganhar. No fim de tudo, Okotsu desiste do debate e se oferece para se ajoelhar e implorar pela ajuda de Miguel, sendo novamente ironizado e ficando até bem sem graça com tudo. No fim, Larui pede para conversar pessoalmente com Miguel, uma conversa que foi, sinceramente, na versão oficial, muito melhor que os spoilers. Agora dá para entender o que aconteceu, e passamos a ver também os motivos que levaram Miguel a resolver entrar nessa batalha. Primeiro, o nosso xamã estrangeiro pergunta a seu colega o que ele faria em seu lugar, e Larui responde que os dois tinham o mesmo objetivo, fazer de Suguru Geto o rei, fazer ele alcançar seus sonhos. Afinal, os dois amavam Suguru.
Também é mostrado que o Miguel cuidou de Otokotsu por causa de uma dívida de gratidão por ele ter sido liberado em Shinjuku, algo que ele acredita ter pago pelo que fizeram por ele, e sem Geto, não havia mais motivos para ele ir ao Japão ou querer saber desse país. Larui então volta ao assunto dele, Miguel, Nanako, Mimiko e Manami, que amavam Suguru. Miguel questiona se aquilo era uma tentativa de vingar por Shibuya, ou talvez recuperar o corpo de Geto. Ele entendia os objetivos para arriscar a vida própria em uma batalha como essa. É quando Larui diz, abre aspas, o que estou dizendo é para vivermos juntos o luto. Mas, ao invés de visitar seu túmulo, fazer uma refeição e então se despedir acenando, vamos lutar com tudo que temos para olharmos em direção aos céus e dizer se cuida. Informação interessante aqui. Existe o túmulo de Suguru Geto. E esse aí supostamente é o descarte irregular de corpo que Gojo fez com seu amigo. O descarte que fez com que Kenjaku isse lá e roubasse esse corpo. Roubasse para ele o corpo de Suguru. Basicamente um ladrão de túmulos. Algo bizarro e meio até macabro na real. E outra informação interessante é que Gojo possivelmente manteve contato com todos os familiares do Geto, como se fosse uma preocupação com seus amigos, ao ponto de pelo menos falar para eles onde seria o túmulo de Suguru, para que pudessem visitá-lo e ficarem no seu luto. Enfim, depois de toda a conversa, Miguel aceita encarar o inferno, mas com uma única condição. Ele não irá arriscar a si mesmo e Larui em uma batalha contra alguém que possui domínio. Ele só iria ao campo de batalha depois que Okotsu e Gojo tivessem sido derrotados e Sukuna não podendo mais expandir domínio, inclusive colocando Larui em seu cálculo de batalha, já deixando claro que os dois iriam juntos. Mais uma informação clara é que Gojo e Yuta já estavam predestinados a perder desde o início. Isso aqui é um flashback pré-luta. Ou seja, a derrota do Gojo e a derrota do Yuta sempre estiveram nos planos. O Gojo já foi para essa luta pensando que iria morrer. Em nenhum momento parecia que ele sairia vencedor. Então começa a ficar estranha a história. Afinal, Satoru Gojo falou de forma clara que ele vencia. O que ele vencia afinal? Se o plano desde o início era ele perder, o que ele estava vencendo? Já no campo de batalha, os dois fazem uma análise de Sukuna. Abre aspas, está sem domínio. É um ótimo brinde direto do além, Gojo Satoru. Você quer dizer presente, né? Sua técnica amaldiçoada reversa está bem fraca. E dos seus 4 braços, o esquerdo da parte de baixo está faltando. E o direito da parte de baixo está inutilizável para combate. Sem contar aquele coração que está demorando para se curar. Miguel abre um sorriso nesse momento e assume que irá roubar toda a glória daquela batalha. Assim a luta começa, com Larui usando sua técnica em Sukuna, lançando sua mão contra o rei e esmagando contra os prédios, coisa que Sukuna com facilidade lança desmantelares e fere a mão de Larui, se livrando da técnica. E assim a batalha é deixada a ser assumida por Miguel, que de forma impressionante entra no jogo, usando sua técnica amaldiçoada e desviando de dezenas de desmantelares rapidamente em um instante, sem qualquer dificuldade. Um feito surpreendente, tão bom quanto um usuário de restrição celestial como Max Zenin. Então aqui temos as descrições das habilidades dos feiticeiros, enquanto Miguel enfrentava Sukuna de frente. Abre aspas. A técnica amaldiçoada de Larui permite agarrar o alvo das técnicas. A mão imaginária pode ser restaurada qualquer número de vezes após ser destruída, mas 1/10 do dano sofrido retorna ao corpo principal, ou seja, a Larui. Mas a verdadeira técnica interessante aqui é de Miguel. A técnica amaldiçoada de Miguel Duor é a Hakuna Hana. As batidas gravadas em seu corpo repelem maldições e fortalecem e aprimoram sua própria capacidade física. Gojo explica que a técnica de Miguel não tem domínio e consiste em aplicar buffs e debuffs em si próprio, ou também no oponente. É algo muito conveniente. Aqui é a parte polêmica do capítulo, já que Gojo deixa meio que subentendido que Miguel tinha um corpo forte por ser africano, já que 99% dos feiticeiros são japoneses e não possuem sua estatura. Logo, por ser africano, Miguel teria uma estrutura óssea e muscular melhor para o uso da energia amaldiçoada. Isso irrita um pouco Miguel, já que ele não era forte por ser negro ou africano. Nem todos os negros ou africanos são como ele, ou seja, ele era especial por ser ele próprio, um caso único no mundo Jujutsu, algo que não deveria ser estereotipado daquela forma. O próprio Gojo se desculpa pela forma que se expressou posteriormente,
E quando Yuta questiona sobre a parte em que Gojo diz que Miguel seria uma ameaça, ele pergunta se seria para ele próprio. Ou seja, Miguel seria uma ameaça para Satoru Gojo? E Gojo explica da seguinte forma, abre aspas, se eu e Miguel lutássemos sem usarmos nossas técnicas, só com nossas habilidades físicas fortalecidas com energia, eu poderia vencer em movimentos defensivos, mas provavelmente perderia em movimentos ofensivos. Fato interessante, Miguel fisicamente é mais forte que Satoru Gojo e provavelmente tem vantagens até sobre Ryomi Sukuna. Como vimos no próprio mangá, ele é um cara realmente excepcional, com feitos dignos de um usuário de restrição celestial. E isso por ter um corpo genético extremamente bem preparado, ser um cara grande e forte e com um grande fortalecimento de energia. Ele era um cara realmente perigoso no mundo Jujutsu, assim como Toji Maki. Lógico, não colocando no mesmo nível, bem obviamente, afinal usuários de restrição celestial são outro nível comparado a xamãs, é impossível de alcançá-los, mas Miguel é alguém que se aproxima desses monstros. Indo de volta para Shinjuku, vemos Miguel enfrentando Sukuna em combate corpo a corpo, se defendendo de todos os golpes do rei e ainda acertando sua barriga, coisa que até então ninguém além de Maki havia chegado perto de fazer de forma solo, nem mesmo Yu Tokotsu. Choso então chega novamente no campo de batalha para tentar acertar Sukuna com sua manipulação de sangue, coisa que obviamente dá errado, sendo atingido por um desmantelar. E na sequência, seu irmão Yuji Itadori parte para cima de Sukuna, entrando pelo teto do local e acertando um golpe direto que é defendido por dois braços de Sukuna. Lembrando que Itadori atinge a alma diretamente do xamã a cada golpe balança a alma de Sukuna, e a força do garoto está realmente em outro patamar. Se analisarmos a cena com calma, a pancada que Yuji dá em Sukuna é muito, mas muito parecida com as pancadas que Ine e Kusakabe deram com a espada de Nanami. Ou seja, a pancada afeta Sukuna e ainda quebra o chão embaixo. Itadori de fato virou um cara muito forte, comparável a um monstro. Isso se não compararmos a outros monstros como Ryomi Sukuna e Satoru Gojo. Dá pra dizer que, se levarmos o grau 1 como uma referência, Itadori está entre os tops desse grau já. Talvez não o mais forte como o Kusakabe, mas pode ser que ele esteja em um nível muito próximo daquele xamã. Então temos a informação que eu não queria comentar no meio de semana, por não ter vindo de forma clara. Então vamos lá, abre aspas. Para ativar o desmantelar capaz de cortar o mundo, que tem o alvo da técnica estendido, assim como no Santuário Malevolente, é necessário fazer selos de mão em Maten. Entretanto, antes de se transformar para cortar Satoru Gojo com apenas um braço, Sukuna aplicou em si mesmo um pacto restritivo para condições futuras de seu ativamento. Atualmente, as condições do desmantelar capaz de cortar o mundo são fazer os selos de mão em Maten e entoar o encantamento amaldiçoado. Então, um gesto de mão é necessário para definir a direção do golpe. Por isso, desde Kashimo, desde Yuta, os últimos cortes que cortam o mundo que Sukuna usou foram de fato com cânticos, entonações, selos de mão e lançamentos de golpe. Ele precisava fazer tudo isso para lançar. Mas contra o Gojo foi diferente, o que já dá a entender que ele não ficou falando baixinho como no meme. Ou seja, Ryomi Sukuna não ficou sussurrando ali os cânticos. Ele apenas lançou um ataque como um desmantelar qualquer. Pelo menos é isso que dá a entender na explicação. E no mesmo instante que Yuji e Sukuna se desgrudam no primeiro golpe, Maki retorna ao campo de batalha, cortando outro braço de Ryomi Sukuna. A garota já havia se recuperado do raio negro de mais cedo, um verdadeiro monstro. E assim como Yuji, também vemos que a chance é clara de vitória. Larui, Maki, Miguel, Yuji e Choso estavam em campo de batalha. Sukuna tinha apenas 2 braços direitos sobrando, o que não permitiu os de selos. Dava para ganhar, aqui sim, dava. Mas aqui o raio negro novamente brilha em campo de batalha. Sukuna atinge Larui, sendo acompanhado da seguinte frase do narrador, abre aspas, após o segundo lampejo negro, Gojo Satoru recuperou a emissão perdida de sua técnica amaldiçoada reversa, e agora, o Rei das Maldições. Fim de capítulo, saberemos só na semana que vem, mas sim, tudo dá a entender que Ryomi Sukuna recuperou sua emissão de energia amaldiçoada reversa, ou seja, a partir dos próximos capítulos, ele vai começar a se regenerar, provavelmente primeiro seu coração, depois seus braços, e se tudo for conforme ele quiser fazer, com certeza
o Santuário Malevolente de novo vai ser expandido. E como eu disse lá no meio de semana, se ele expandir o santuário, acabou. Não há quem pare Sukuna dentro do Santuário Malevolente. Não importa quem apareça. O único capaz foi Satoru Gojo, que, como vimos por Miguel, ele está morto. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse capítulo e o que você espera de Jujutsu Kaisen agora. Comenta aí que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. Obrigado por chegar até aqui e vejo você no próximo vídeo.